CH, comente e ative o sininho das notificações. Como é que um gigante do futebol brasileiro vai do céu ao inferno, praticamente? A queda do Cruzeiro, gente, não foi algo que aconteceu de repente. Foi, na verdade, uma ruína construída aos pouquinhos durante anos e que ficou escondida por um monte de taças. Vamos entender essa história direito. E essa frase aqui, ela resume tudo. Pensa só, o rebaixamento de 2019, aquele que chocou todo mundo, não foi a causa do problema. Foi só o sintoma. A febre que finalmente estourou e mostrou que tinha uma doença muito mais séria, muito mais antiga, comendo o clube por dentro. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente começar, a gente precisa entender o grande paradoxo do Cruzeiro. A glória em campo, os títulos, a festa da torcida, tudo isso foi construído em cima de uma base financeira que, bom, não se sustentava de jeito nenhum. Essa frase é simplesmente perfeita, porque o Cruzeiro entrou numa espiral muito perigosa. A gestão financeira era totalmente arriscada, mas como o time não parava de ganhar, ninguém ligava. Pelo contrário, parecia que estava tudo certo. Enquanto os troféus chegavam, os problemas dos bastidores ficavam escondidos. O sucesso virou a cortina de fumaça ideal. E olha só que impressionante isso aqui. De um lado, uma sequência incrível de títulos importantes, do outro, um fato que era jogado para debaixo do tapete. A cada ano de glória, a dívida só aumentava. O clube simplesmente gastava muito mais do que arrecadava para manter aquele time vencedor. E como é que pagavam essa conta toda? Principalmente com esse mecanismo aqui, a antecipação de receitas. Basicamente vender o almoço para pagar a janta. O clube pegava adiantado um dinheiro que só ia receber lá na frente para pagar as contas de agora. Isso cria um castelo de cartas, um modelo totalmente frágil e dependente de dívidas. No começo, a coisa toda parecia administrável. Depois do bicampeonato brasileiro, lá em 2013 e 2014, com um elenco caríssimo, a dívida já batia na casa dos 100 milhões de reais. É um número alto, claro, mas que para um clube daquele tamanho ainda parecia contornável. Só que a escalada foi brutal. O modelo de gastar sem olhar para trás continuou e a dívida saltou de 100 milhões para mais de R$500 bilhão no último balanço oficial. Isso mostra a velocidade com que a saúde financeira do clube se deteriorou. Foi muito rápido. E aí, quando a casa caiu de vez com o rebaixamento, a verdade apareceu. A gestão da época admitiu que a dívida real já estava perto dos 700 milhões. Era a prova final de que o controle financeiro tinha sido completamente perdido. A bomba relógio finalmente explodiu. Mas olha, essa crise de dinheiro não surgiu do nada, não. Ela foi alimentada por um racha total na estrutura de poder do clube. Agora a gente entra na parte política da história, que foi a gasolina que jogaram nesse incêndio. O ponto de virada foi a eleição presidencial de 2017. O que deveria ser uma simples transição de poder acabou virando uma guerra política. Antigos aliados viraram inimigos mortais, e o clube se partiu em facções que só queriam brigar entre si. Isso paralisou qualquer tipo de fiscalização. E as consequências foram desastrosas. O Conselho Fiscal, que deveria ser o cão de guarda das finanças, foi totalmente neutralizado. Os balanços financeiros não eram aprovados e a diretoria passou a agir como se não tivesse que prestar contas a ninguém. O resultado? O clube perdeu toda a credibilidade. E quando mais precisou de um empréstimo para respirar, o mercado simplesmente virou as costas. Com o dinheiro secando e a política pegando fogo, era só uma questão de tempo até essa bagunça toda transbordar dos escritórios e chegar no gramado. O caos dos bastidores estava prestes a implodir o time de futebol. E é aí que o negócio ficou sério de verdade para os jogadores. A crise deixou de ser um número num papel e virou um problema real no vestiário. Salário atrasado. E isso, meu amigo, acaba com a confiança, destrói o moral de qualquer grupo e tira toda a autoridade da diretoria. E essa instabilidade, claro, se refletiu no banco de reservas. Virou uma verdadeira dança das cadeiras de técnicos. Foram 4 treinadores diferentes em uma única temporada. Nenhum deles conseguiu arrumar a casa, porque o problema não era tático, o problema era estrutural. O clube estava à deriva. Com a diretoria completamente enfraquecida, o vestiário virou terra de ninguém. Jogadores importantes batiam de frente com o técnico, áudio de cobrança vazava para a imprensa, a disciplina ruiu por completo. E o time em campo era o reflexo dessa bagunça toda, simplesmente parou de jogar bola. E quem achou que o rebaixamento em 2019 era o fundo do poço, bom, estava muito enganado. Na verdade, aquele foi só o começo da pior fase da história do clube. A situação foi de catastrófica para quase terminal.
pela primeira vez. Imagina, um clube com 99 anos de história que sempre se orgulhou de nunca ter caído. Foi um golpe humilhante histórico. A consequência inevitável de uma montanha de erros que foram se acumulando. E na Série B, o buraco era ainda mais fundo. O Cruzeiro já começou o campeonato com menos 6 pontos por causa de dívidas. Chegou a correr risco de cair para a Série C e, para piorar, foi proibido pela FIFA de contratar jogadores. O clube não estava só quebrado, ele estava de mãos atadas, sem ter como reagir. E quando parecia que não tinha mais saída, que o fim era inevitável, surgiu uma alternativa radical. Uma mudança que não era só um remendo, mas uma transformação completa na alma do clube. A mudança foi da água para o vinho. O Cruzeiro abandonou aquele modelo antigo de associação, governado pela política e pelo voto dos sócios, e adotou o modelo de sociedade anônima do futebol, a famosa SAF. Basicamente, saiu a lógica da política e entrou a lógica de empresa, com foco em gestão e em ser sustentável. E essa virada de chave tem nome e sobrenome: Ronaldo Fenômeno. Em dezembro de 2021, ele comprou a SAF do Cruzeiro. A chegada dele marcou o início de um processo de austeridade, um choque de gestão. O objetivo era claro. Primeiro, garantir que o clube sobreviveria, mesmo que isso significasse abrir mão de vitórias imediatas. E os resultados, aos poucos, começaram a aparecer. Com gestão profissional, o foco virou pagar as contas e organizar a casa. Devagarinho, o clube foi se reerguendo, recuperou a credibilidade e, finalmente, em 2022, conseguiu o tão sonhado acesso de volta para a Série A. Era o primeiro grande passo num longo caminho de volta. No fim das contas, a grande lição que fica da saga do Cruzeiro é muito clara. Ganhar títulos é ótimo, mas isso sozinho não sustenta um clube para sempre. No futebol de hoje, sem uma gestão profissional, sem estabilidade financeira, até o maior dos gigantes pode desmoronar. E isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. A história do Cruzeiro foi um baita alerta para o futebol brasileiro. Mas quantos outros clubes por aí não estão trilhando exatamente o mesmo caminho perigoso, vivendo essa mesma ilusão e talvez nem estejam se dando conta disso? Porque, como essa história provou, quando o colapso fica visível para todo mundo, geralmente já é tarde demais. CH, comente e ative o sininho das notificações.